Olá! E a pergunta que soa é esta. O que fazer para a criança aprender a ler e escrever? Calma, família, vou responder a esta pergunta. Aqui fala a professora, pedagoga e psicopedagoga Betânia Correia. Meu filho, minha filha está na escola e a responsabilidade de ensinar a ler e a escrever é da professora. Calma, família, de olho no que eu vou te falar agora, ouvidos bem atentos. O professor, o pedagogo está na escola para transferir conhecimentos, porque ele recebe formação, para repassar esses conhecimentos, essas ideias, abrir caminhos para que a criança ela possa percorrer, para que ela possa desenvolver no decorrer do ano. Professor não é mágico. Professor não é fada. Professor não faz milagre. A questão são os estímulos que a criança ela recebe. Então, segue aí algumas referências importantes que fazem com que sua criança ela possa aprender a ler com fluência e a escrever, ter uma ortografia muito correta. Eu também, como psicopedagoga, vou logo alertando as famílias que muitas crianças chegam nas escolas com bloqueios psicológicos. E que bloqueios são esses? Como reparar esses danos às quais as crianças chegam apavoradas, com a mente já totalmente cheias, sem poder armazenar mais nada que seja falado lá na escola. Procure ajuda profissional de um psicopedagogo, do psicólogo, para corrigir esse déficit de aprendizagem o quanto mais cedo, melhor para a sua criança aprender corretamente. Então, agora, voltando a outro assunto, o que é que acontece? Geralmente, o Estado, o município, as escolas privadas, sempre elas buscam projetos, né, planos de alfabetização, planos de intervenção para alfabetizar as crianças. E por que está dando errado? Ou melhor, não tem avançado o progresso. Será que a responsabilidade está atribuída ao projeto, ao professor, à escola, à família, à criança, enfim? Cada um de nós, não é, consideramos um fator importante no desenvolvimento do aprendizado da criança. Então, é importante a família observar como está o aprendizado de sua criança. Primeiro, vamos a estas dicas. Se a criança ela vai todo dia à escola, se a criança realiza todas as atividades propostas pelo professor, se ela realiza as atividades enviadas para casa com a ajuda de um adulto, mas por que a minha criança não aprendeu ainda a ler e a escrever corretamente? Então, chegou a hora, família, atenta para isto. Busca ajuda profissional de um psicopedagogo, de um psicólogo. Existem bloqueios, déficit de aprendizagem que na sala de aula sua criança não vai poder ter êxito, porque não tem como o professor, o pedagogo corrigir este déficit. E sim, um pedagogo, um psicólogo poderá ajudar para desbloquear, desconstruir, né, algo que está mal construído e aí construir, né, algo novo para ampliar a mente, ampliar, né, a visão e percepção da criança. Agora, se a criança ela vai todos os dias para a escola, mas aí o professor observa, essa criança tem problema ao ouvir, né, ou no falar, ou ela tem problema na visão, porque fica mais fácil para o pedagogo, o professor, perceber isso em sala de aula. Principalmente a criança que ela não enxerga bem pelo quadro, ou até para ler mesmo o livro. Então, corretamente, o pedagogo, o professor vai comunicar à família. E aí entra, né, a família também para colaborar. Ela precisa levar a criança para corrigir, né, no oftalmologista e outros profissionais que possam dar apoio à criança para que ela venha ter êxito no aprendizado em sala de aula. Agora, tem outro caso de criança. Se sua criança ela não vai para a escola, ou então quando ela vai dormir, ela não consegue assimilar nada, ela leva as atividades para casa e não tem quem ajude, quem auxilie essa criança. Então, a probabilidade dessa criança aprender, dela despertar, além do cognitivo, suas habilidades, vai ser bem inferior a outra criança que anteriormente eu falei, né, das características dela frequentar a sala de aula e ter o acompanhamento familiar, que é primordial. Existe também, né, aquela criança que realmente ela tem tanto estímulo dela própria para ela aprender, que ela busca com toda a força do interior dela. Muitas vezes não tem nem quem ajude
ela em casa, nas atividades. Porém, ela é uma criança ativa, ela é uma criança que busca ajuda de quem pode lhe ajudar, de livros, do professor, é uma criança que fica ali na expectativa, perguntando, se interessa em fazer as atividades, leva para casa, não tem ninguém que ajude, mas aí traz ela a tarefa pela metade. Ô professor, olha, minha mãe não pôde me ajudar porque ela não entende, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, mas eu fiz conforme o que eu vi aqui na sala de aula, porque o professor é fundamental, né, para que a criança ela também seja estimulada para aprender a ler e a escrever. E como o professor pode auxiliar a criança nessas atividades? Vamos lá? Existem vários projetos, né? O professor muitas vezes chega em sala de aula com uma turma assim de 30 ou 40 alunos. Né? Eu lembro bem que a minha primeira turma de aluno tinha 45 alunos e foi um segundo ano. Porém, primeiramente, eu sou grata a Deus por ter me auxiliado, me ajudado, né, numa tarefa árdua, porém com êxito no final do ano. E vai aí algumas dicas para você que é pedagogo, para você que é família, para você que é escola, para também ajudar a criança a aprender. Eu costumo dizer que o aprendizado da criança, ela vai em um círculo, certo? Escola, criança, família, professor, escola, família, criança. E aí, é necessário que o professor ele utilize os projetos que são enviados para a escola, ele procure desenvolver projetos de intervenção, ele procure realizar atividades lúdicas, jogos, não é? Da criança ela desenvolver através de brincadeiras. Isso tudo faz com que a criança assimile melhor e ela aprenda melhor, desenvolva, né, as suas habilidades. E o papel da escola é fornecer ao professor, né, recursos como os projetos, mas não só em papel, não só no computador, é também oferecer apoio, né? Apoio referente a recursos, né? O professor quer promover um jogo, o professor quer ter um espaço, então tudo isso vai caber à escola promover para que o professor possa organizar sua turma e realizar e ter êxito também, né, nessas atividades. E também vem aí a família, que eu chamo aquele ciclo. E vem a família. Quando a família... Qual é o papel da família? O papel da família é observar a criança, analisar a criança e ajudar a criança. Ela vai ficar atenta, né? A criança na escola, a frequência da criança, o que a criança traz para casa para estudar, né? O que ela já está aprendendo, né? Quais são as habilidades que ela está adquirindo. E sem faltar a observação. Será que minha criança ela está com essa dificuldade? Qual é o motivo? O que é que está ocasionando esse motivo? Né? Então, sempre a família tem esse papel importante de auxiliar a criança, né, nas atividades. Ah, mas aí eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Você tem um filho, você tem uma filha, você tem uma responsabilidade. Então, não lance a responsabilidade que é sua. Se você não tem tempo para sua criança, então vê uma maneira de alguém adulto auxiliar a sua criança. Porque além da escola, né, além do professor, é importante, além da própria criança, é importante que a família esteja à frente, promovendo esses estímulos para que a criança aprenda. Espero ter contribuído e as famílias não esqueçam que é primordial a presença de vocês no aprendizado das vossas crianças e na educação do dia a dia. E relembrando a vocês que o professor, ele não educa o comportamento das crianças, porém ele coloca limites e regras. Ele educa intelectualmente a vossa criança. Então não repasse para a escola, não repasse para o professor uma responsabilidade que é unicamente da primeira comunidade, que é a família.